Na continuação, então, sobre a igreja e natureza, capítulo de número 16 de Mateus, verso 18, a igreja ela é triunfante, tá bom? Então eu falei que a igreja tem a mesma natureza de Cristo, ela é santa e ela é triunfante, ou seja, a igreja não perde nenhuma batalha ao longo de todos os séculos. Por quê? Porque ela está em Cristo, não é? E quem está em Cristo não pode perder nenhuma batalha sequer. Então ela é triunfante. Capítulo 16, verso 18 de Mateus, o próprio Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não é isso? Então a igreja é de Cristo, é fundamentada nele, é fundada por ele, é nutrida pelo Espírito Santo, que nós vamos ver na próxima parte aqui. Então a igreja ela é triunfante, a igreja ela é militante, a igreja ela invade os becos, os valados, ou seja, o próprio inferno. Então a igreja de Cristo ela é vencedora e ela foi designada para estar entrando no inferno. E eu digo brincando para os irmãos, mas é uma verdade, né? Que nós somos chamados não para o céu, e sim para o inferno. Nós somos chamados para ir para o inferno, né? Então nós somos chamados para entrar no inferno, resgatar de quem está lá. E é um negócio doido, porque é uma entrada e saída na porta do inferno que os demônios não sabem o que faz. Porque quem segura a igreja vitalizada pelo Espírito Santo, salva por Cristo? Ninguém, nem os demônios. E quem está na defensiva é justamente os demônios, é o inferno. Porque se as portas do inferno não prevalecerão, então quer dizer que eles estão com a porta para tentar se proteger, não é? Não tem sentido você combater com a porta não é arma de batalha, de ataque. A porta é um instrumento de defesa. Então Jesus disse, eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é a igreja que está indo até o inferno para de lá salvar as pessoas que estão, no sentido conceitual e figurado, não literal, claro, né? Então a igreja é triunfante, a igreja é nutrida e capacitada pelo Espírito Santo. No 1 aos Coríntios capítulo 12, verso 1 a 11, vamos ler o texto, nós vamos acompanhar bastante texto bíblico, tá? Nossa base aqui é a Bíblia, né? Embora a gente vai utilizar, claro, das fontes históricas, filosóficas, sociológicas, arqueológicas, culturais e outras mais, mas nossa fonte principal é a Bíblia Sagrada, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 11, está escrito o seguinte, que o Espírito, vou resumir, claro, que o Espírito Santo é quem faz as pessoas reconhecerem Cristo, chamarem de Senhor e permanecer, né, chamando de Senhor. É o Espírito que distribui os dons na igreja, está escrito, acho que deve ser o verso 4 ou 5, me ajudem aí. Ele reparte, né, como quer, na igreja, e aí traz inclusive a lista dos 9 dons carismáticos, né? Então, profecia, variedade de língua, dom de cura, isso. Discernimento de espíritos e uma variedade de línguas e a outra capacidade de interpretar. Isso. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Exato. Então os dons aí, até o verso 11 está falando que o Espírito Santo é quem distribui, é o Espírito Santo que dá essas ferramentas. O que são os dons espirituais? São as ferramentas que o Espírito Santo disponibiliza, os recursos à igreja de Cristo, né? Ou seja, os seus membros em particular, para o propósito primário é da edificação mútua. Então é por isso que eu disse, os dons espirituais só têm sentido na coletividade. Paulo ele vai dizer lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, que é a continuação da conversa. Ele começa lá no capítulo 11 mais ou menos e acaba no capítulo 14, né? A conversa de Paulo. Ele vai tratando sobre a questão de comportamento no capítulo 11, a ceia. Capítulo 12, os dons. Capítulo 13, ele faz uma pausa e vai falando que os dons só têm sentido se for motivado pelo amor. E o capítulo 14, ele retoma então para ordenar a liturgia. A liturgia é pentecostal, mas ela é ordenada, né? Então, a liturgia lá é pentecostal, ou seja, há os dons, mas tem que ser ordenado, né? Porque, infelizmente, hoje, nas nossas igrejas pentecostais, a gente só sabe como começa o culto, como acaba e quando acaba ninguém sabe. Então não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que Paulo tratou. Os dons eles são exercidos na igreja com a finalidade, e a finalidade é a edificação mútua da igreja.
Então isso está lá no capítulo 14, verso 26, 27, 28, alguma coisa assim, né? Diz, quando vocês se reúnem, o que vocês fazem? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem interpretação, faça isso tudo para a edificação da igreja, né? Então eu falo, não tem problema, pode ter profecia, 2 ou 3, que o culto não é a finalidade, não é ter profecias e profecias, mas não proibais ninguém falar a língua, desde o que haja intérprete. É outra prática errada que a gente tem, né? E é claro o texto lá. Então, se não há intérprete na igreja, então aquele que fala a língua, fale consigo com Deus. Porque os dons é sempre para o outro, é sempre para o serviço, não é para edificação própria. Porque se é para edificação própria, não tem sentido eu falar para o outro ouvir. É o que Paulo deixa claro no capítulo 14, não é conversa de sensacionista, né? É conversa bíblica. Então a gente precisa entender toda essa questão. Mas retomando aqui, é o Espírito Santo que vai nutrindo, é o Espírito Santo que vai dando essas ferramentas, esses dons e reparte. É interessante que os dons, eles são repartidos de uma maneira a que todos tenham a sua importância. E aí a gente vai do capítulo 12, do verso 12 até o 28, e Paulo vai dizendo, porque havia já naquele tempo essa questão, mas eu não faço isso, então acho que eu não tenho tanto valor assim, porque infelizmente a gente tem isso na igreja, né? Dentro da igreja, no sentido que, estou falando dentro da comunidade cristã, não, se você prega, se você é músico, se você tem profecia, se você tem línguas, variedade de línguas, se você cura, então são dons evidentes, né? Aquelas ações que elas são vistas. Então parece que é dado mais valor e parece até que essas pessoas são mais espirituais em relação às outras, que talvez têm dons que não aparecem. Dom de misericórdia, por exemplo, dom de serviço, dom de liberalidade, está tudo na mesma lista lá de dons. Mas a gente sempre vai aí... naqueles que aparecem. Infelizmente, a gente tem esse defeito muito grande, né? De avaliar aí essas questões. Mas o Espírito Santo é quem dá esses dons aí para a igreja. Efésios capítulo de número 4, né? Efésios 4, verso 11 e 12. Aqui já nós estamos falando de dons ministeriais. Então os dons carismáticos são essa lista de 9, que é apresentada em 1 aos Coríntios capítulo 12, verso 1 a 11. Existem os dons ministeriais, que é o Efésios capítulo de número 4, versículos de número 11 e 12, que nós chamamos de aí os 5 ministérios, né? A mão de Deus agindo ministerialmente na igreja, ou seja, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Alguns entendem que são pastores e doutores, mas deixa para lá, outra ocasião de estar disso aí. A questão é que o Espírito Santo agora está também munindo a igreja com esses dons. É interessante, irmãos, que quando a gente fala de dom, a gente sempre liga a esses dons carismáticos, né? Mas esses também são dons, que são chamados de dons ministeriais, que é a própria pessoa é o presente. Dom é presente, né? É dádiva. Então Deus dá presentes à igreja que são esses irmãos, né? Ou seja, os apóstolos, os missionários, os profetas, os pregadores itinerantes, os evangelistas, que nós conhecemos muito bem, é por isso que nós estamos aqui, porque eles vieram e evangelizaram, os pastores, que é quem guia, e os doutores, que é quem edifica, esclarece doutrinariamente e protege, inclusive, também de heresias a igreja. Então a gente percebe aqui, e a gente vai tratar disso, dessa igreja, que ela tem toda essa diversidade e ela funciona muito bem quando o propósito é entendido, quando o Espírito Santo de fato age por meio desses irmãos. Não há vaidade, não há inveja, não há brigas e ninguém roga para si nenhuma posição, porque cada um entende o seu papel no corpo de Cristo. Então, igreja que tem dificuldade de ter um pastor, um profeta, um apóstolo, um mestre e um evangelista no mesmo ambiente e tem problema, então eles de fato não estão compreendendo o seu papel, a sua função, né? Porque alguns entendem como hierarquia. A gente não está falando disso. A Bíblia não fala disso. Não há hierarquia. A pergunta recorrente muitas vezes para mim é o seguinte: quem é maior? Quem é maior? É o pastor? É o evangelista? Quem é maior? Como assim maior? Você está fazendo essa pergunta, é a pergunta dos discípulos, que não entendiam nada. Mas nós estamos entendendo que não há maior nem menor, há funções.
né? Então há uma função, e a igreja, eu vou tratar isso com vocês talvez na aula próxima, não daqui 2 aulas mais ou menos, que a igreja, ela sempre foi pastoreada por um colégio de pastores e nunca por um homem só. Biblicamente, essa é a proposta, né? Então há esses dons e essas pessoas que estão ali edificando a igreja por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, para encerrar aqui a questão da capacitação pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 28, a outra lista aqui, ó, que coisa interessante. E diz assim o texto: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. O verso 29 ainda completa, aliás, até o 31, né? Porventura são todos apóstolos? A pergunta é de retórica, claro que não, né? São todos profetas? Claro que não. São todos doutores? Claro que não. Claro que não é a minha resposta, tá? Não é? Nenhuma versão vai estar isso, não. São todos operadores de milagres? Claro que não. Tem todos os dons de curar? Claro que não. Falam todos diversas línguas? Claro que não. Interpretam todos? Claro que não. Então aí Paulo diz, portanto procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Existe um caminho mais excelente, que é o que ele vai trazer, que é o amor, né? Então a característica da igreja, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, é amor. Qual é a essência de Deus? É amor. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. No final a gente diz amém, não é? Mas isso não é uma bênção apostólica, isso é uma oração trazendo uma revelação de quem é a Trindade. Olha só, essência, comunhão e paz. É muito interessante, depois a gente vai tratar com mais calma com esse negócio aí. Então, nós falamos sobre a natureza da igreja, a sua origem, tá? Mateus 16, 18, nós já falamos, né? A origem no próprio Cristo, é Ele que funda a igreja. Tem alguns pastores, alguns irmãos, conhecidos mesmo, eles têm um hábito de dizer assim, não, na minha igreja. Eu fico pensando, será que ele está falando da minha igreja? Em que sentido, né? Não sei exatamente, preciso perguntar uma hora dessa para eles. A minha igreja, para a minha igreja. Tem gente que está edificando a igreja dele, não tem problema nenhum. Deus, ele não tem uma palavra para reprovar esse negócio, não. A questão é que Jesus está edificando a dele, entendeu? Jesus está edificando a igreja dele. Se outro quer edificar a sua igreja, que edifique. Mas Jesus está edificando a igreja dele. A origem da igreja de Cristo é nele. Então, se ele edifica a igreja, ele constrói a igreja, nós precisamos entender qual é a proposta. E aí nós vamos estudar, inclusive, que uma igreja precisa ser intencional, né? Ela precisa ter propósitos, projetos. É lá na frente que a gente vai ver isso aí. Então a gente percebe aqui na primeira aos Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11, é muito interessante Paulo dizendo, olha, e Paulo, ele tinha aí uma capacidade assim doutrinária tremenda, né? O camarada, ele era versado, era um erudito, poeta, um mestre, mas mesmo assim ele disse, não, eu não sou doido de querer edificar nada, eu sou, como um sábio arquiteto, eu edifico, eu lanço o fundamento. Então o fundamento eu lancei, que é o verso 11, o fundamento é o próprio Cristo, e cada um veja como edifica, e edifique nesse fundamento, não é isso? O verso 11 e o 12, então eu como sábio arquiteto, né? Ninguém pode pôr outro fundamento, a qual já está posto, que é o próprio Cristo, e cada um que edifique, veja lá como edifica, sobre o fundamento, sobre Cristo. Então Cristo é a pedra principal, nós somos os tijolinhos que são colocados em cima. É interessante, voltando para 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, é interessante que a figura de linguagem lá que Paulo usa dos membros, é assim, ó, aquele que diz que não é olho, né, ou melhor, que é olho, e porque não é ouvido, e por isso não é do corpo, aquele que diz que é nariz e tal, que é pé. E é interessante que aí aparece o membro como cabeça também, mas como membro, não como Cristo, nessa figura de linguagem. Onde aparece Cristo aí, nesse corpo? Se a cabeça é mais um membro, que seria talvez uma liderança, mas não é o Cristo. Onde aparece o Cristo aí?
Pelo Espírito. Então Cristo aparece pelo Espírito, dando vida a esse corpo. Interessante, né? Então aqui, amados, nós temos uma recomendação que esse corpo é o corpo místico de Cristo. Então tudo é de Cristo, é pelo Espírito de Cristo. Então nós temos que entender que igreja não é um projeto nosso e nós não fazemos igreja da forma que queremos fazer, com as nossas preferências e nem com as nossas características. Nós temos que estar, na verdade, dando continuidade àquilo que estão fazendo desde o Calvário. Os apóstolos, desde a descida do Espírito Santo, desde as falas de Jesus. Nós não reinventamos a igreja, nós não refazemos a igreja. A igreja já está feita, já está criada, já está edificada, né? A gente só precisa entender isso e dar continuidade. Colossenses capítulo 1, verso 24, olha que texto interessante, irmãos. Colossenses 1 e 24, eu gosto demais desse texto. Diz assim: regozijo-me agora no que padeço, por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Pelo seu corpo, que é a igreja. Então Paulo, ele dava continuidade aos sofrimentos de Cristo pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, só para reforçar um pouco mais aqui a ideia de que a igreja é o corpo místico de Cristo, né? Efésios 1, 22 e 23, diz assim, ó: e sujeitou todas as coisas a seus pés, está falando de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja, a sua origem é em Cristo. A igreja é o corpo visível, místico quer dizer que é visível, é representativo, né? Simbólico. Então nós somos, irmãos, o corpo de Cristo. Nesse entendimento, nessa origem que nós temos em Cristo, na sua natureza e na sua origem, nós precisamos entender que a gente está representando o próprio Cristo, a gente está representando o próprio Deus. E aí, quando as pessoas querem ver Deus, a quem elas devem recorrer? A nós, a igreja, não é? Sim. Porque a gente tem uma fala muito esquisita quando quer se esquivar das responsabilidades, né? A gente tem um jeitinho para tudo. Diz assim: rapaz, olha para mim não, que eu sou cheio de falha, olha para Jesus. A gente não tem essas falas assim? Transferindo a responsabilidade. E aí vai que a pessoa, de fato, ela quer ver Jesus, ela quer ver mesmo, se interessou pela nossa fala. Fala: tá bom, me mostra Jesus, então eu quero ver. E aí? Como que a gente vai mostrar Jesus? Né? Se a gente fala: não, olha para Jesus, tá bom, eu quero olhar para Jesus, então me mostra Jesus. E aí, irmãos, ela precisa olhar para nós. Se não enxerga Jesus na igreja, não vai enxergar em lugar nenhum. É na igreja, é no seu corpo. É o corpo que representa, é o corpo visível de Cristo. Somos nós, esses membros em particular, que se reúnem e que vivem de tal maneira que o ser humano sem Cristo olha e acha estranho, porque não é possível, ninguém vive assim. É uma comunidade diferente. Não tem ser humano que viva como a igreja de Cristo vive. Não tem como. Pessoas que se doam, pessoas que se perdoam, pessoas que se amam, pessoas que se servem, pessoas que veem a outras superiores a si mesma, pessoas que vivem para a outra e não para si, nesse mundo cheio de pecado, de corrupção, onde a marca é o hedonismo, volto a dizer, o individualismo e o egoísmo. Quando a gente vive assim, a gente traz escândalo ao mundo, né? A gente traz escândalo aos principados e potestades, a gente traz escândalo àquelas pessoas que não conhecem Deus, porque ninguém vive como a igreja vive, ninguém viveu como a igreja viveu, ninguém viverá como a igreja viverá, né? E vive. Então a gente precisa entender a natureza da igreja e a origem da igreja. E a aula que vem, se Deus quiser, nós vamos ver sobre a constituição da igreja, tá bom? Quero falar para vocês a respeito de como que se entra nessa igreja, né? O ingresso, como que a gente ingressa nessa igreja e como que o Espírito Santo faz isso. Tudo bem? Tem alguma pergunta fácil e rápida? Não? Ai, Deus do céu.